Olá, um bom dia para você. Hoje estamos em 10 de abril, o domingo, o primeiro dia da sua semana que se inicia, e vamos à nossa mensagem de hoje para a sua reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre algo que acontece com todos nós, que são os pedidos de Deus para nós. Aquilo que Ele nos pede a favor do seu reino, às vezes para provar a nossa obediência para com Ele, para provar a nossa fé para com Ele. Então hoje nós vamos refletir sobre o pedido que Ele fez a Abraão, quando, depois de 25 anos de uma promessa dada a Abraão e a Sara, de que eles teriam um filho, depois dos seus corpos mortos, envelhecidos, que não podiam mais gerar, aconteceu este milagre. E agora? Isaac já rapaz, Deus chega a Abraão e pede este sacrifício a Abraão, que ele leve o seu filho ao Monte Moriá e ofereça como holocausto a Deus. Como será que nós reagiríamos diante de um pedido do nosso Deus dessa magnitude? Mas Abraão confiou no seu Deus. Abraão foi provado na sua fé. E Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho Isaque. Então, em Gênesis, capítulo 22, verso 2, nós lemos: acrescentou Deus, toma teu filho, Deus falando com Abraão, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Imagine se nós recebemos um pedido dessa magnitude do nosso Deus. Iríamos desmoronar, talvez, na nossa fé, nos surpreender, porque Deus nos surpreende sempre. Mas Abraão se manteve firme na sua fé. E Abraão, que foi tirado de Ur dos caldeus, que era uma terra idólatra, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e se dirigir até Canaã, a terra prometida. Abraão estava, de uma certa forma, acostumado a ouvir a voz de Deus. E também, provavelmente, com certeza, ele já tinha passado por várias experiências com Deus, em que Deus pedia algo a ele que ele se surpreendia, mas depois ele via a fidelidade do seu Deus e os resultados que ele obtinha quando ele era obediente a essa voz. Então, Abraão foi chamado de Ur dos caldeus para ser uma grande nação. Ele ouviu isso de Deus também. Abraão, você será uma grande nação. E Deus, então, deu-lhe essa promessa de um herdeiro, porque Abraão e Sara não tinham filhos, e Abraão questionou a Deus: como eu seria uma grande nação, como eu terei uma grande descendência, se nem filhos eu tenho? Mas depois de 25 anos que foi dada a promessa, essa promessa foi cumprida e Isaque nasceu. Porque o nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ele traz à existência aquilo que nós achamos que não vai mais acontecer. E ele trouxe à existência Isaque na vida de Abraão e Sara. Com certeza, tanto Abraão como Sara ficaram muito surpreendidos, tanto com esse cumprimento desta promessa, porque seus corpos já estavam envelhecidos, não podiam mais gerar, se nós analisarmos de uma forma natural. Então, Deus surpreendeu a eles, dando esse filho, esse herdeiro, Isaque, cumprindo com a sua promessa. E de novo, Deus vem a Abraão e surpreende de novo a Abraão. Abraão, agora eu quero o seu filho, o seu Isaque, para que você ofereça em holocausto no Monte Moriá. E Abraão, cegamente, com uma fé cega, levou Isaque até o monte de
Moriá. Isaac nem estava entendendo toda a situação, porque ele questiona Abraão: cadê o cordeiro para ser sacrificado, meu pai? E ele diz: Deus proverá. Então Deus estava dentro da concepção de Abraão do que era o seu Deus, de quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus sempre proveu em outras situações da sua vida, e não ia ser daquela vez que Deus ia falhar. Então Abraão cumpriu em obediência aquele pedido de Deus, levou Isaque ao monte de Moriá, e de repente Deus proveu um cordeiro, quando ele já estava disposto a sacrificar o seu filho, seu único filho, a quem tanto ele amava. Apareceu um anjo e disse: não faça isso, você já foi testado na sua fé, parafraseando. E quando Abraão olhou, ele viu que tinha um cordeiro ali do lado. Então ele pegou aquele cordeiro e sacrificou no Monte Moriá em lugar de Isaque. Então Abraão se surpreendeu de novo com Deus quando o anjo deteve a mão de Abraão para que ele não sacrificasse a Isaque. Imagine que cada experiência que nós vivemos com Deus, a nossa fé é mais fortalecida. Nós aprendemos a confiar cada vez mais no nosso Deus. Nós aprendemos a enxergar e vivenciar a fidelidade do nosso Deus na nossa vida. E de entender que a cada sacrifício mais penoso, o galardão será sempre maior. Então esse Monte Moriá, ele é muito simbólico, porque foi neste monte que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho. Neste monte, 1000 anos depois, Salomão edificou o templo do Senhor, e nesse templo era oferecido todas aquelas festas, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que simbolizavam. Era uma figura da vinda de Cristo, na vida de Jesus para a terra, que ia cumprir com todas aquelas figuras, toda aquela sombra que era mostrada ali no templo de Salomão, que foi construído também no Monte Moriá. E no Monte Moriá hoje está construída a Mesquita dos Muçulmanos, que nós conhecemos como Domo da Rocha, que é sagrada para os muçulmanos, mas também este monte é sagrado para os judeus, e nós sabemos que há muitos conflitos entre judeus e muçulmanos por causa deste monte onde está construída essa Mesquita dos Muçulmanos, mas que há muito tempo, há milênios atrás, foi construído o Templo de Salomão, por ordem e permissão do próprio Deus. Então, nós começamos a entender que todas aquelas cerimônias e sacrifícios do templo eram o cumprimento de tudo que iria acontecer. Era a sombra de tudo que ia acontecer na vida de Jesus, quando aqui ele estivesse. Ele seria o cordeiro que seria sacrificado, e cada cerimônia ali oferecida tem um significado quando nós analisamos a caminhada de Jesus aqui na terra. Então, aquilo que era apenas sombra no passado tornou-se realidade plena em Jesus. E quando nós adentrarmos pelos portais da Cidade Santa, porque a Jerusalém espiritual descerá sobre a terra, a Nova Jerusalém, quando nós adentrarmos na Nova Jerusalém, porque nós estamos nos santificando para este fim, Jesus será o nosso santuário. E aí nós viveremos pelos séculos dos séculos, sendo tabernáculos vivos de Deus, manifestando a vida e a glória de Jesus aqui na terra. Essa é a mensagem para a sua reflexão hoje.
Não deixe de acreditar no seu Deus, não deixe de acreditar na fidelidade do seu Deus, por mais penosa que seja, por mais penoso que seja o pedido de Deus para você. Então, que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo em família e no próximo domingo nos encontraremos novamente. Até lá!